E aí, já pararam para pensar? E se a gente pudesse pegar 4 livros bem diferentes da Bíblia e tecer uma única história com eles? Pois é exatamente isso que vamos fazer hoje. Vamos juntar trechos de Isaías, Salmos, Filipenses e Provérbios para montar uma jornada sobre fé, sobre o sofrimento e, claro, sobre aquela esperança que nos move. Olha só o nosso roteiro. A jornada vai ser em 5 atos. Primeiro, a gente começa lá no alto com a grandeza de Deus. Depois, a gente desce para o caos da experiência humana, sabe? Daí, vamos ver qual é a resposta que vem de dentro, a força para levantar de novo e, no final, a promessa de que tudo vai ser novo. Vamos nessa? Então vamos lá, começando pelo começo. Toda boa história precisa de uma base, né? Um alicerce. E o nosso é gigantesco. É a visão da imensidão de Deus, do jeito que Isaías nos mostra. Pensa só, o próprio céu é o trono dele. Essa passagem já joga a gente numa perspectiva, uau, cósmica. Logo de cara. A mensagem aqui é super clara. A soberania de Deus não cabe em nenhuma caixinha. Sabe, nenhum templo, por mais incrível que seja, construído por mãos humanas, consegue conter o Criador do universo inteiro. Mas aí é que vem o ponto mais interessante, a virada da história. Lá do seu trono cósmico, o olhar de Deus não está procurando templos gigantescos. Não, ele se volta para dentro, para o coração humano. É o espírito humilde, arrependido, que de fato chama a atenção dele. Ok, agora a gente vai descer do céu para a terra. Pé no chão. Vamos deixar essa perspectiva divina um pouco de lado para encarar a realidade humana como ela é, crua, dolorosa, cheia de perguntas. Exatamente como a gente encontra lá no Salmo 74. E a primeira imagem que o salmista joga na nossa cara é chocante. O lugar sagrado, o coração da adoração, está pegando fogo. É a crise se tornando visível, palpável. E essa destruição física, é claro, leva a uma crise espiritual. A sensação é de abandono total. Sabe, é como se o telefone com o divino tivesse sido cortado. Aqueles sinais que antes mostravam um caminho, sumiram. E aí o buraco fica mais fundo, porque sem a voz de um profeta, o silêncio fica ensurdecedor. Acabou a direção, acabou o consolo, não vem mais nenhuma palavra de esperança lá de cima. É nesse momento que o salmista lança a pergunta que fica ecoando no silêncio. Até quando? É um grito de desespero, né? Um questionamento direto àquele Deus que tem o céu como trono. Como é que um poder tão imenso pode parecer tão longe? Essa é a essência da dúvida humana quando o sofrimento bate. Certo, saímos da crise externa, desse cenário de ruínas, e agora vamos mergulhar na resposta que vem de dentro. A gente vai explorar uma reavaliação total do que realmente importa, com base no que o apóstolo Paulo escreveu lá em Filipenses. Olha que mudança radical de valores. É como uma balança. De um lado, você tem tudo aquilo que definiu Paulo, as conquistas, as credenciais, o currículo dele, digamos assim. Do outro, uma identidade totalmente nova, que não veio por esforço, mas pela fé. E para ele, tudo que estava na primeira coluna virou literalmente lixo, perto do tesouro que ele encontrou na segunda. Essa frase aqui é o centro de tudo, é o coração dessa transformação. É uma inversão total de prioridade. Qualquer coisa que era considerada lucro pessoal, agora é vista como prejuízo, só para poder ter essa conexão espiritual mais profunda, um conhecimento que, para ele, não tinha preço. E que ninguém pense que essa vida de fé é algo passivo, de ficar parado esperando. Nada disso. É movimento constante, sempre para frente. É como uma corrida, sabe? Onde o foco é esquecer o que já passou e se esticar todo para alcançar o que está lá na frente, correndo atrás daquele prêmio celestial. Beleza, mas como é que essa identidade nova, essa fé toda, sobrevive no mundo real? Um mundo cheio de perrengue, de dificuldade? A resposta está numa palavra: resiliência. E tem um provérbio muito poderoso que mostra como isso funciona na prática. E esse ponto aqui é chave. Ser justo, ser correto, não significa nunca cair. De jeito nenhum. Significa ter a teimosia de se levantar sempre. Resiliência não é sobre evitar o tombo, mas sobre a capacidade de se reerguer de novo, e de novo, e de novo. E esse número 7 aí, ele é simbólico, né? Ele passa uma ideia de muitas vezes de algo completo. A mensagem é que, olha, as quedas vão acontecer, elas fazem parte do caminho. O que realmente define o caráter não é o tropeço, mas a decisão de se levantar mais uma vez. E agora, para fechar o nosso círculo, a gente volta lá para o começo, lá para aquela visão gigante, cósmica de Isaías.
Porque é lá que a gente vai ver como o plano final de Deus responde àquele grito de desespero que ouvimos no Salmo. É aqui que a promessa de Isaías responde ponto por ponto ao lamento do salmista. É uma visão de restauração completa. Novos céus, nova terra. Pense num futuro onde a dor, as ruínas do passado simplesmente não são mais lembradas. É a promessa de um final em que a justiça vence, e todo esse sofrimento que parece tão grande agora encontra seu lugar numa história muito, muito maior. E a gente termina com essa provocação. Como é que essa esperança gigante, essa visão de um futuro totalmente restaurado, impacta a luta do dia a dia para suportar as quedas e se levantar novamente? É exatamente essa conexão entre a promessa final e a perseverança que precisamos ter hoje que dá sentido a toda essa jornada da fé.